Antônio Damasio é um médico neurocientista português e ele fala das 6 emoções primárias. As emoções primárias, elas são as emoções comuns a todos os seres humanos no planeta Terra e também nos primatas. Por isso que elas são primárias, porque elas também se cruzam entre si e dão os filhinhos de outras emoções. Então, o medo é uma emoção primária e ele nos pede proteção. No momento que eu consigo, em primeiro lugar, reconhecer a emoção que eu tenho e o que ela pede, a gente já começa a poder modelar melhor o nosso comportamento. Tu dissesse, né, que quando surgiu a pandemia as pessoas estavam com medo. Como é que é uma criança com medo? Ela se esconde, ela pede colo, ela não quer que ninguém veja, né? Ela fica arredia. Então, o medo, ele pede proteção. As pessoas dentro das organizações com medo, elas não conseguem dar o seu melhor. A gente aqui tá com vocês, que é uma startup que trabalha com inovação, que trabalha com solução. Então, a gente precisa que as pessoas contribuem, colaborem, venham, errem, acertem. Uma organização que as pessoas têm medo e que querem se proteger, a gente não tem essa cultura da inovação. A gente tem a cultura do silêncio, na qual, ao invés de eu poder sugerir, de eu poder ir além, de eu poder dizer assim, olha, Cris, tem uma outra forma que daqui a pouco a gente pode fazer o nosso podcast que vai ser bem melhor. Eu não te falo isso, porque eu digo, não, daqui a pouco a Cris vai achar que eu sou metida, vai achar que eu tô... Não, vou me recolhendo. Então, a gente tem que trabalhar esse medo dentro das organizações para que ele venha para que ele não seja algo que nos impeça a trabalhar a questão da inovação e da solução. O Google trabalhou muito a questão da segurança psicológica dentro da organização, justamente porque eles queriam ser ainda mais inovadores. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a questão da segurança psicológica, vejam o projeto Aristóteles, que foi todo esse programa que o Google fez, no qual ele reforçou a importância da segurança psicológica e da diminuição do medo para que a gente consiga poder ser mais criativo e inovador. Então, a gente falou que o medo pede proteção. Depois a gente tem a alegria. A alegria, ela é muito amiga do Covid. Quando a gente tá feliz, a gente quer aglomeração, a gente quer estar junto, e inclusive reprodução, né? Então, o que é importante a gente saber quando a gente tá alegre? A gente tem muita dificuldade de focar no erro quando a gente tá alegre. A gente é mais superficial, a gente acredita que vai dar conta de tudo, a gente se compromete, inclusive, muitas vezes, com coisas que a gente depois, meu Deus do céu, como que eu fui dizer que eu ia entregar algo que eu não consegui mensurar, né? Então, a alegria, ela é uma energia muito forte, ela busca essa troca entre pessoas, a gente quer contar, a gente quer contagiar, a gente quer estar junto. Então, esse é o pedido que a alegria nos faz. A raiva, ela é uma emoção que pede destruição da pessoa ou do objeto que nos fez mal. E como eu falei para vocês, as emoções primárias são comuns a todos os seres humanos, dentro das organizações também, né? Então, se eu tenho um gestor que me desperta a raiva, se eu tenho um colega que, às vezes eu tenho vontade de ir lá e dar um soco nele, o quanto isso pode ser destrutivo para a organização, né? Então, como que a gente pode lidar, com que ferramentas que a gente pode trabalhar para minimizar essa raiva? Por incrível que pareça, a respiração, ela é mágica. Então, no momento de raiva, naquele momento que a gente está assim, quase que rosnando, respira. Né? Se daqui a pouco eu não me sinto confortável nesse local para fazer isso, que eu vá até o banheiro, que eu possa me reorganizar internamente. Outra ferramenta que a gente sugere sempre é escrever. No momento que eu escrevo, eu trago a minha emoção para a razão. Então, listar o que está te incomodando. Consegue organizar esses sentimentos, né? Exatamente, né? Botar tudo que eu quero chamar a pessoa disso, daquilo, escreve tudo. Ou escreve um e-mail, só não coloca pro destinatário o nome da pessoa. Porque vá aqui, né? Rola um enter ali. Rola um enter, um ato falho, e esse e-mail acaba sendo enviado. Então, isso é importante. Outra coisa que eu tenho sugerido muito para as pessoas é um grupo no WhatsApp consigo mesmo. Tu tem um grupo no WhatsApp contigo? Não. Cris, tu tá perdendo... Vou ter que adotar aí. Uma oportunidade maravilhosa. Nessa ansiedade toda que a gente recebe um monte de link de vídeo maravilhoso, de texto e não sei o que, a gente às vezes fica, ai, mas o que eu faço com isso? Manda pro teu grupinho contigo mesmo, tá? E, inclusive, esse grupo também pode ser usado para mandar aquele áudio que eu queria mandar para aquela pessoa, sabe? Que eu tô por aqui...
Manda no WhatsApp pra ti mesma, depois tu pega, tu escuta, tu vê, tu percebe a agressividade que tinha na tua voz, a velocidade com que tu tava falando, a altura e a frequência com que tá vindo, que tudo isso vem numa raiva, né? Numa raiva a gente fala mais alto, a gente fala mais rápido, e a outra pessoa, às vezes eu digo, meu Deus, por que eu fui fazer tudo isso? Não era o que eu queria ter falado. Então, naquele momento de raiva, bota pra fora, bota no grupinho pra ti mesmo, que isso também ajuda a gente a lidar. E a raiva, ela é uma emoção que ela nos coloca para ação. Então, a raiva num nível muito alto, ela pede essa destruição, mas a raiva num nível menor, ela nos ajuda a realizar coisas. Tu achou que eu não ia conseguir? Olha eu aqui, né? Então, ela tem essa condição de nos fazer ir além. Então, a gente já falou de medo, alegria, raiva. Agora, a gente vai falar de T, tristeza. A tristeza é uma emoção com uma energia muito baixa e a tristeza nos pede reintegração, porque a gente perdeu algo ou alguém que era muito importante para nós. E aí não nos cabe julgar por que a outra pessoa está triste. O importante é que para ela perdeu alguma coisa, que pode ser o emprego, pode ser um parente, pode ser aquela xícara que a bisavó deixou para ela um dia de herança. Não interessa, ela perdeu algo que era importante e a tristeza, ela pede um tempo de reintegração, de uma organização interna. E às vezes a gente tem pessoas ao nosso lado que são super simpáticas. E qual a diferença da simpatia para a empatia? Na simpatia, eu te dou o que eu tenho, independente de saber se é o que tu precisa ou não. Isso é legal. Vamos lá, tá triste? Levanta, vamos pro shopping comigo, vamos dar uma voltinha. O que pode ser invasivo, inclusive. Exatamente. Né? Então, o convite que fica quando a gente tá perto de alguém que não tá legal, que tá triste, Cris, pra gente não ser invasivo, é dizer, olha, eu tô percebendo que tu não tá legal hoje, ou eu tô percebendo que tu tá diferente. No que eu posso te ajudar? Ou, conta comigo, eu tô aqui pro que tu precisares. E talvez a pessoa nos diga, eu preciso ir pro shopping, cansei de ficar aqui curtindo essa fossa. Ou talvez a pessoa nos diga, ai, fica do meu lado, ou eu quero ficar sozinho. Enfim, e nos cabe respeitar, porque é um período dela de reintegração. Então, a gente está formando martas, não sei se vocês viram, mas M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e o A de aversão. A aversão é aquelas pessoas ou aquelas situações que eu quero distância. Aquela pessoa que me faz meio mal, sabe? Aquela pessoa que não desce aqui na nossa garganta, pois é. Então, também dentro da organização, a gente não tá para amar as pessoas. A gente tá para fazer uma produção e o trabalho tem 3 importantes pilares dentro da vida da pessoa, né? O pilar financeiro, que é nos ajudar a pagar o boleto, afinal de contas todo mundo tem boleto para pagar, né? O pilar psicológico, que é a gente se sentir importante para o mundo, entregando algo para a sociedade, e o pilar social, que é onde eu me relaciono com as pessoas. Então, esses são os 3 pilares no qual o trabalho é importante, né? Financeiro, social e psicológico. Então, eu não estou no trabalho ali para amar. Eu estou no trabalho para cumprir isso aí que para mim é importante. Então, quando eu tenho aversão a alguém e eu me distancio dessa pessoa, que talvez seja o meu chefe, que talvez seja um colega meu, eu tenho uma perda de produtividade, eu tenho uma perda, inclusive, estratégica dentro do processo. Então, a aversão a gente precisa trabalhar buscando reconhecer o porquê que essa pessoa me gera aversão. Talvez tenha sido numa reunião que ela me respondeu alguma coisa meio torta. Mas quem nunca na vida não respondeu algo torto para alguém? Talvez tenha sido porque ela me lembra alguma pessoa que na minha adolescência me incomodou. Talvez, então, assim, ó, o diálogo extremamente importante para situações de aversão a alguém, né? Que a gente possa conversar. E aí vem, de novo, a importância da gente poder reconhecer as nossas emoções. Porque senão eu acabo me distanciando dessa pessoa, né? Me prejudicando profissionalmente, porque eu acabo sendo refém de uma emoção e não o meu protagonista dentro do processo da nossa vida. E por último, S de surpresa. Então, a surpresa é a única emoção ambígua. Ela pode ser muito gostosa ou ela pode ser meio ruinzinha, né? Que é quando a surpresa, ela pede orientação. Quando surgiu o Covid na nossa vida, a gente dizia, meu Deus do céu, uso máscara, não uso máscara, saio de casa, vai fechar colégio, me digam o que eu faço. Então, a surpresa, ela pede orientação. Então, cada vez que algo acontece que eu não estou imaginando, eu preciso que alguém me diga o que fazer, porque ela
ela tem esse pedido. Então, a gente agora fechamos o Martas, né, do Antônio Damasio, M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza, A de aversão e S de surpresa. Essas são as 6 emoções primárias, então, comuns a todas as pessoas, e elas começam a se cruzar entre si e dão esse leque de emoções aí, que dão essa cor na vida das pessoas, que elas são, né, cada pessoa tem as suas cores, a sua vibração, que é o cruzamento dessas emoções aí no nosso dia a dia, e todas nós temos todas elas, né? Quando eu coloco que a psicologia positiva e a inteligência emocional, elas olham o ser humano à luz da saúde, mas Helena, tristeza, tu estava falando que da saúde? Sim, todo mundo tem que ficar triste. Uhum. Né? Claro que qualquer uma dessas emoções primárias, quando elas se cristalizam e a gente perde a plasticidade emocional, aí talvez eu esteja caindo num transtorno mental, onde um medo cristalizado vira uma fobia, uma alegria intensa, demasiada e que se cristaliza num comportamento, ela pode ser uma mania, a alegria, desculpa, né? A tristeza numa intensidade, numa frequência, ela vira uma depressão, mas todos nós, de uma certa forma, transitamos e temos essas emoções habitando dentro do nosso comportamento, e isso é saudável.